Olá, gente bonita! Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que aqui nos encontramos para a leitura e reflexão do Santo Evangelho. O Evangelho de hoje está carregado de mensagens e símbolos importantes para a nossa fé. Passamos à leitura. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos para o céu e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rodeado por uma multidão. E ele percebeu que aquelas pessoas estavam com fome. Então, ele teve a iniciativa de preparar o alimento para aquela gente. O livro do Êxodo nos conta que o povo estava faminto no deserto. E parece que Moisés não tinha percebido isso. Então, o povo foi falar com Moisés para que ele suplicasse a Deus comida para aquele povo. Notem que na passagem que nós escutamos de João, é Jesus que toma a iniciativa antes mesmo que o povo manifeste o seu desejo ou a fome. É uma pequena catequese para nos falar sobre Jesus Cristo. É ele que está sempre atento, solidário, sensível ao sofrimento humano. E ele age para que nossas realidades, nossas dores e tudo aquilo que passamos e enfrentamos passem por uma mudança, uma transformação. Naquele momento, os discípulos levaram ali o menino que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas eles disseram: que é isso para tanta gente? E Jesus fez naquele momento o milagre, a multiplicação. Com 5 pães, alimentou 5.000 pessoas. O Antigo Testamento nos fala também de um fato muito parecido. O profeta Eliseu tomou 20 pães de cevada e fez uma multiplicação para 100 pessoas. Notem aqui uma enorme diferença.
Jesus, com 5 pães, dá alimento para 5.000 pessoas. Eliseu, com 20 pães, dá alimento para 100 pessoas. É que João quer nos mostrar que Jesus Cristo é maior do que o grande profeta, porque Jesus Cristo é Deus. Das suas mãos saem bênçãos, dons, dádivas para toda a humanidade. Para aquele que precisa, pode recorrer a ele. O Evangelho nos conta que Jesus pediu para que todos se sentassem. Um outro fato curioso. Naquele tempo, os senhores ricos, quando iam banquetear ou celebrar a festa da Páscoa, eles se sentavam ou se deitavam em uma espécie de sofá que possuíam em casa. E eles, deitados, eram servidos pelos empregados, os pobres, os escravos. Aqui Jesus muda a coisa. Jesus pede para aquela gente pobre que se sente e que se deite para comer, porque ele mesmo passará para servi-los. Ele que certa vez disse: "Eu não vim para ser servido, mas para servir". Então Jesus assume o lugar do escravo para fazer o escravo livre. Jesus assume o lugar do pecador sem ser pecador para nos santificar, para nos elevar ao céu. Esse Jesus é muito bonito. Vale a pena segui-lo. Naquele lugar tinha muita relva. Por que esse detalhe? Aqui está ligado ao Salmo 71, no versículo 16. O Salmo 71, no versículo 16, diz que, com a chegada do Messias prometido, o Salvador do povo, não faltaria pão. E seria um tempo novo, no qual o povo se multiplicaria como a relva do campo. Portanto, aqui é uma passagem que apresenta Jesus Cristo como o Messias prometido. Jesus tomou o pão, partiu e distribuiu entre eles. Aqui é uma clara alusão à última ceia e à Eucaristia. Jesus já tinha feito isso quando tinha ido na casa dos 2 discípulos de Emaús. Ele tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu entre eles. Também o Senhor já tinha feito isso na pesca milagrosa, quando estava Pedro com os outros discípulos. Quando voltaram para a beira do lago, encontraram o Senhor que estava com os pães. Ele fez a mesma coisa, partiu e distribuiu entre eles. Portanto, aqui João convida a comunidade cristã a se encontrar com Jesus Cristo em torno da Eucaristia, pois Jesus está neste pão partido e abençoado e é alimento salvífico para todos nós. Quantos cestos sobraram? 12 cestos, cheios de pães. O número 12 é uma referência às 12 tribos de Israel, mas principalmente uma referência aos 12 apóstolos, para dizer que a partir dos 12 apóstolos começa o novo povo de Deus, marcado pela graça e pela bênção em Jesus Cristo. Esse novo povo de Deus, que é você, eu, e fazemos parte da igreja alicerçada nos 12 apóstolos. E por último, nós temos algo também interessante. As pessoas que viram tudo aquilo que o Senhor tinha feito, quiseram proclamá-lo rei. Tinham recebido o pão, o alimento, então disseram: é um homem bom. Ele faz milagres, ele faz coisas, ele pode ser o nosso rei. Mas eles não entenderam nada daquele gesto de Jesus na partilha do pão. Se o Senhor tinha servido cada um, era para fazê-los livres. E notem que eles querem que o Senhor seja rei, ou seja, que tenha uma autoridade, um poder sobre eles para dominá-los.
E o Senhor não quis isso. Por isso que Jesus, quase decepcionado, se retira e vai para o monte sozinho. Cada vez que nós não aceitamos o projeto de Deus e queremos as escravidões deste mundo, nós ferimos, de um certo modo, o coração de Jesus Cristo, que veio para nos libertar de toda escravidão, de todo mal, nos fazer pessoas livres para Deus, para o amor e para o bem. Irmãos e irmãs, hoje é sexta-feira. Te desejo um excelente final de semana. Que Deus te abençoe e nos encontramos amanhã para a leitura e reflexão do Santo Evangelho. Um forte abraço, salve Maria Imaculada.